Seguimos, galera. Então estamos aqui na nossa quarentena Enem 2021 e hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo, que é o primeiro reino unificado da história. Então, numa transição lá de povos que não tinham estado para povos que têm estado, a gente tem como destaque o Egito, que lá em 3200 a.C. teve o primeiro reino unificado da história, com a ascensão de Menés, o primeiro faraó. E aí a gente tem nesse reino unificado, sobretudo, um processo de interação com o rio Nilo. E a gente deve lembrar que os primeiros estados que se formaram, seja do Egito, seja da Mesopotâmia, seja da região da Índia, da China, eles têm uma íntima relação com rios. São povos ribeirinhos que começam a desenvolver a agricultura ao redor de rios e acabam depois estabelecendo estados que são estados que servem principalmente para coordenar obras públicas, para controlar os rios. E aí o Egito ele se forma em cima do controle daquelas populações sobre o rio Nilo, só que no meio dessa formação vai despontando a liderança política do faraó, que começa a justificar o seu poder como uma espécie de poder sobrenatural para controlar as cheias e vazantes do rio e começa a dizer que ele é um deus vivo, filho de Amon-Ra, o sol, e Horus, o deus falcão. Então, essa associação com o controle do rio, com obras e com divindade é que leva depois o governo a dizer que ele é dono das terras, que as terras na verdade são dos deuses, portanto são do Estado, que começa cobrar tributos sobre essas populações, justificando que o governante é um deus vivo, mas também, além da questão do controle de terras, passa a ter um controle militar sobre as populações. E aí a gente envolve uma dominação que ela é tripla. Uma dominação econômica, porque o Estado diz que ele é dono de terras, uma dominação religiosa, porque o governante diz que é um deus vivo, e uma dominação militar, porque o Estado passa a ter um aparato militar e quem questionar o Estado passa a ser reprimido. Uma imposição militar, portanto, é muito importante para a formação desses primeiros estados aí. Não à toa, os primeiros componentes da figura do Estado são os sacerdotes, pela justificativa ideológica, os nobres, pelo controle de terras, e os líderes militares, pelo poderio militar. A gente deve destacar também, por exemplo, do Egito Antigo, a criação de um calendário solar que está vinculado ao controle das cheias e vazantes do rio Nilo e que serve de base para o nosso calendário atual. E a gente deve destacar também a mumificação, a ideia de que você vai ter uma vida depois dessa, desde que seu corpo seja preservado para servir de moradia para a sua alma. E aí, devido ao estudo do corpo para preservar, os egípcios desenvolveram algumas técnicas pioneiras na medicina, até mesmo como pequenas cirurgias no cérebro, entendimento de como funciona o coração e a distribuição do sangue, e algum entendimento de órgãos, entendendo que, por exemplo, o fígado é o órgão interno que melhor se regenera. Tudo porque eles estudavam o corpo humano para mumificar, e a partir disso eles começaram a ter um entendimento aí que vai dar origem à medicina, certo? Um abraço, voltamos a qualquer momento, ou amanhã na verdade.